Saudações líricas, poéticas, enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 46, hoje tentando responder a algumas perguntas sobre a própria poesia. De onde ela vem, o que ela é e a quem ela se destina. Na verdade, primeiro o que ela é, depois de onde ela vem e, por fim, a quem ela se destina. Mas antes de nós falarmos do tema, eu gostaria de pedir a você que está assistindo a esse vídeo, mas ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho, curta, compartilhe, dê essa força para nós, para que nós continuemos falando sobre poesia, mantendo vivo este canal. Quero agradecer aos 304 inscritos e também às quase 2.500 visualizações que nós já tivemos. E hoje, respondendo essas perguntas, primeiramente, o que é a poesia? A poesia pertence ao rol das coisas indefiníveis, mas algumas pessoas, alguns autores, teceram tentativas de falar o que é a poesia, de responder o que é a poesia. O Mário Quintana diz, por exemplo, que a poesia é a eternização do momento, uma definição que, aliás, se aplica a todas as artes. O poeta inglês Samuel Taylor Coleridge afirma que são as melhores palavras ditas na melhor ordem. O escritor norte-americano, o grande poeta norte-americano Robert Frost, diz que a poesia é o que ficou para trás na tradução. Otávio Paz, prêmio Nobel, poeta, ensaísta mexicano, diz que a poesia é a erotização da linguagem, ou uma erotização da linguagem. Novalis, o escritor alemão, diz que a poesia é a arte de excitar a alma. Mas a que eu penso ser a melhor definição sobre a poesia é a proferida pelo também prêmio Nobel, o escritor indiano Rabindranath Tagore. O Tagore diz que a poesia é o eco da melodia do universo no coração dos humanos. Para mim, é a definição mais profunda do que vem a ser a poesia. Ainda falando sobre a poesia, ou sobre o que vem a ser a poesia, a escritora brasileira Micheline Verunski diz que a poesia é o real em essência, que ela está um degrau acima da filosofia e um degrau abaixo do amor. E Jorge Luiz Borges, o escritor argentino, diz que por se tratar de algo muito íntimo e por ser um fato complexo, a poesia não pode ser definida, ou que não convém definir a poesia. Ele ainda dá uma definição do verso, ele diz que o verso é alguma coisa dita com uma certa cadência. E ele ressalta algo muito interessante. Todas as literaturas começam pela poesia, pelo canto dos heróis, pelo canto dos mitos, pelo canto dos guerreiros e, posteriormente, de outros temas. Então, nós temos as civilizações cantando seus mitos, cantando seus heróis, cantando seus guerreiros e depois os seus amores, os seus dramas, não é? E para fazer isso, ela se serve
elas se servem da poesia. Então a poesia é o primeiro passo, é o ato fundador de toda literatura. Isso é muito interessante para a gente perceber o quão importante é a poesia e entender que a prosa ela descende da poesia. A prosa ela é filha da poesia. Então a poesia tem a sua importância e mesmo aqueles que não gostam de poesia, que preferem a prosa, precisam dar a sua mão à palmatória e entender que se a prosa existe é porque a poesia existiu primeiro. Mas nenhuma das definições que se tem da poesia abarca completamente o que ela é. A poesia é algo muito profundo. E aí nós precisamos recorrer a uma solução russa. Eu não estou falando de um copo de vodka, não estou falando de um estrogonofe, estou falando de outro tipo de solução russa. Também não é o café, porque o café não é russo, né? A solução russa da qual eu estou falando é a teoria do processo da comunicação humana e das funções da linguagem, trazida pelo linguista moscovita Roman Jakobson. Roman Jakobson, ele descreve o processo da comunicação humana, os elementos emissor, mensagem, receptor, canal, código e referente. E aí as funções da linguagem. Entre as funções da linguagem está a função poética. A função poética é aquela em que a mensagem está em evidência, a mensagem está em destaque. Então, na poesia, na função poética, há um trato especial com a linguagem, um trato especial com as palavras, de modo que significante e significado se aliem ou se alinhem ou se conectem para extrapolar os limites da linguagem cotidiana, extrapolar os limites da linguagem natural ou da linguagem ordinária. Não ordinária no mau sentido, ordinária no bom sentido, né? A linguagem habitual. A linguagem da poesia ela difere do habitual. Prova disso, a gente pode citar o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, com 5 palavras, ele cria um poema chamado A Onda. Nesse poema, ele transmite, ele traduz, sem precisar recorrer a onomatopeias, o movimento, o som da onda, usando as palavras anda, ainda, aonde, onda e o artigo a. Unindo essas 5 palavras, ele cria um poema que reproduz o movimento das ondas, né? Então você tem aí a mensagem em destaque, o cuidado com a linguagem. O mesmo Manuel Bandeira faz a mesma coisa no poema Trem de Ferro, quando ele usa aquele ritmo do café com pão, café com pão, café com pão. Então ele está mostrando o movimento do trem, o trajeto, o barulho, o som do trem. Então há um trabalho especial com a linguagem, há um preparo especial com as palavras, um lidar especial, uma escolha especial das palavras, para que aquela mensagem, através de uma aliança perfeita entre significante e significado, seja posta em evidência. Então, função poética. É por isso que eu falo da solução russa, porque Roman Jakobson, que falou, que descreveu os elementos da comunicação e as funções da linguagem, era um linguista russo. Então, sendo assim, sobre a primeira pergunta, nós já falamos alguma coisa. Não conseguimos respondê-la, porque é muito difícil, né?
existem definições e nenhuma abarca completamente ou responde completamente esta pergunta. E aí nós vamos para a segunda pergunta: de onde é que a poesia vem? De onde é que ela se origina? A poesia se origina, eu penso, que de uma interação de naturezas. A natureza íntima do poeta, a sua riqueza interna, a riqueza da sua existência, como diz Rainer Maria Rilke em carta endereçada a Franz Capus, com a natureza externa, a natureza que o cerca, ou mesmo a natureza dos acontecimentos que o impressionam. Né? Carlos Drummond de Andrade nos aconselha a não fazermos poesia sobre o acontecimento, sobre acontecimentos. Isso não significa que um acontecimento não possa servir de motivação para um poema. Isso significa que o poema não pode circunscrever-se, limitar-se, restringir-se ao acontecimento. Ele tem que dizer mais do que o acontecimento. O acontecimento deve ser o ponto de partida para uma reflexão mais profunda, seja da sociedade no ser, seja do ser na sociedade. Então, esta união, esta interação entre naturezas, a natureza íntima, a natureza interna do poeta, a natureza anímica do poeta, a natureza externa que o cerca, a natureza dos acontecimentos que o impressionam, né? A junção, a interação destas naturezas origina a poesia, resulta na poesia, culmina na poesia. O Tiago de Melo, o grande poeta amazonense, existe nesse canal inclusive um vídeo em homenagem ao Tiago de Melo, por ocasião do seu desenlace, por ocasião da sua morte em janeiro desse ano de 2022, ele tem um livro que se chama Poesia Comprometida com a Minha e com a Tua Vida. Então, ele entende a poesia como o fruto de um compromisso, de um engajamento. Ferreira Goulart, a seu turno, entende a poesia como algo que se origina do espanto. O poeta, segundo Goulart, só escreve sobre aquilo que o espanta. Então, se algo o espanta, se algo o surpreende, aí o poeta vai lá e escreve, transforma isso em poesia. Então, estas são possíveis origens para a poesia. E aí vamos à terceira pergunta, à terceira questão. A terceira questão é a seguinte: a quem a poesia se destina? A quem ela deve direcionar-se? Recorro mais uma vez a Tiago de Melo. Tiago de Melo diz que não escreve para iniciados. Então a poesia, ela não deve direcionar-se a um grupo específico. A poesia, como todas as artes, ela deve ser, ou pelo menos deveria, em tese, ser algo democrático. Poesia é comunicação. Se nós dizemos que a função poética é aquela em que a mensagem está em evidência, então esta mensagem, ela precisa partir de alguém, de um emissor. E para que o ciclo desta mensagem se complete, ela precisa chegar a um receptor. Então, se a poesia é escrita de modo tão hermético que ninguém a entende, ela não cumpre o seu papel de comunicação. E se ela não cumpre o seu papel como mensagem, como comunicação, ela não é poesia.
Então, qual é o grande desafio que o poeta tem? Escrever em uma linguagem acessível sobre temas complexos. Então, às vezes é um tema complexo. O poeta precisa levá-lo a uma linguagem acessível. Às vezes é um tema acessível, um tema simples. Aí o poeta precisa buscar uma maneira original de abordá-lo, uma metáfora original, uma linguagem original, palavras originais, e ser original é um grande desafio. Então, principalmente quando se trata de temas, por exemplo, como o amor, o desencontro amoroso ou o encontro amoroso, né, são temas muito abordados pela poesia, mas que eles nunca se esgotam, porque cada poeta encontra uma maneira de dizer as coisas relacionadas ao amor, aos encontros amorosos, aos desencontros amorosos. E assim sucessivamente ocorre com outros temas. A gente diz o amor porque talvez seja o tema mais cantado na poesia. A poesia aborda muito a questão do amor. Então, um soneto de Shakespeare fala sobre o amor de uma maneira. Um poema da Flor Bela Espanca vai falar sobre o amor, talvez até sobre o mesmo tipo de encontro ou de desencontro amoroso, mas de uma outra forma. Aí chega um poema do Carlos Drummond de Andrade, vai dizê-lo de outra forma. Uma cantiga de amor do período trovadoresco da literatura portuguesa, uma cantiga de amor de Dom Dinis. Talvez fale da mesma coisa, mas de uma outra forma. Então, há diferentes maneiras de se falar de um mesmo tema. Há diferentes maneiras de se abordar uma mesma questão. E aí cabe à sensibilidade do poeta encontrar, como diz o Samuel Taylor Coleridge, as melhores palavras e a melhor ordem nas quais elas possam ser ditas. A poesia, como eu disse no começo, pertence ao domínio do indefinível, pertence ao domínio do intraduzível. Daí Robert Frost ter dito que a poesia é o que fica para trás na tradução. A poesia é o intraduzível. As coisas que a poesia diz, somente a poesia pode dizer. Somente a poesia consegue dizer. Assim como a pintura. Aliás, falando em poesia e pintura, tem uma fala, também uma definição, que eu estava me esquecendo, interessantíssima do Lope de Vega. Um poeta espanhol, Lope de Vega, diz que a poesia é a pintura dos ouvidos, assim como a pintura é a poesia dos olhos. E é com essas palavras do poeta espanhol Lope de Vega que nós estamos encerrando o nosso vídeo de hoje. Agradecendo a todos vocês que acompanham, que interagem, que comentam, que se inscrevem, que assistem. Muito obrigado por tornarem possíveis esses vídeos. Muito obrigado por tornarem possível este canal. Muito obrigado por manterem a nossa existência. É graças a vocês que o nosso canal existe. Eu agradeço mais uma vez e me despeço, garantindo a vocês que nós vamos voltar em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.